Boa noite, Elisângela. Pai, me abençoe, Andréia. A benção, Elisângela. Vai dar mais um pouquinho de pessoas para a gente dar início à live. O pessoal tinha me pedido, né? Então vamos lá dar segmento. A benção, Elisângela. Boa noite, Everton e Fran, Rinaldo. Pai, me abençoe, Diana, minha filha. Newton. Vamos dar mais uns 2 minutinhos, já vou começar já a falar sobre o tema de hoje, né? Já começar a falar pelo tema de abiaxé, né? O que seria um abiaxé na tradição de candomblé? Ébala me abençoe, Nauele. Maria Ramalho, minha neta, meu pai Bola me abençoe. Boa noite, Marta, saudades. Maria Ramalho, minha neta, meu pai Bola me abençoe. Vamos lá, já vamos começar hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema, né, que muitas pessoas ainda confundem no nosso candomblé, o que seria um abiaxé, né? O que será? Como se consagra? Como se define, né, o iniciado que é abiaxé? Que muitas pessoas se acham abiaxé e infelizmente não passaram pelos ritos de abiaxé, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, que é algumas divergências, né? Lembrando sempre que eu vou falar pela minha opinião, pela minha experiência de vida, né? Pelo meu axé, que é o Axé Omiodé e Boalamo, aonde eu dirijo ele já há algum tempo. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse conceito abiaxé, né? Abi significa nascer, axé, né, com axé, né, com luz, né? Muitas pessoas no candomblé se dizem ser abiaxé e não passaram pelos ritos de abiaxé, né? Não basta apenas a mãe vai ser iniciada e a mãe está grávida e simplesmente a pessoa nascer e se dizer que já é abiaxé sem não ter feito nada para o neófito dentro da barriga da mãe, né? O tema abiaxé, eu já conheço muitas pessoas que falam assim, eu já nasci feito. Ninguém nasce feito, né, gente? Ninguém nasce feito, né? O próprio abiaxé tem preceitos, tem ritualísticas, né? Não é porque a mãe foi iniciada que se aquele neófito na barriga dela não passou por alguns preceitos, ele não pode se considerar um abiaxé, né? Simplesmente quem tomou um axé, mas o abi não nasceu consagrado, né? Então o abiaxé, gente, né, é aquele neófito que quando a mãe está grávida é feito tudo para a mãe e para o neófito dentro da barriga da mãe, né?
Na minha tradição, a gente joga, a gente vai fazer os ebóis da mãe e do neófito, vai levantar quelê da mãe e do neófito, vai ter alguns ebóis específicos que é para feito na barriga da mãe, vai ser perfurezada a barriga da mãe, né? E após um ano de sua iniciação, esse neófito tem que passar pelos ritos de raspagens para confirmar, né, que ele é realmente um abiaxé. Aí daí começa a se contar a idade de santo dele, né? Porque a mãe carrega o quelê dela, da filha ou do filho do neófito que ela está carregando, passa pelos ritos, pelos ebóis, passa por todo aquele segmento dentro da nação Ketu, que é a nação que eu respondo por ela, que é a nação que eu ministro, para quando chegar com um ano, ser confirmado, né? Vai perder o Kunã, que seria o cabelo, fazer os rituais de confirmação de abiaxé. Então aí sim ela começa a ter considerada abiaxé. Mas não basta simplesmente a pessoa tá grávida, a mãe colocou aquele nela, iniciou ela e a criança foi falar que a criança é abiaxé. Isso não condiz. Não estou falando que algumas casas que têm esse conceito estão erradas, né? Dentro da minha tradição, não é assim que funciona, né? O abiaxé precisa ser consagrado, confirmado. Na minha casa, eu apresento a sala, né? Eu tenho um abiaxé feito aqui, que é minha filha Isis de Iemonjá, né? Que já tem 3 anos de iniciada. Foi feita dentro da barriga da minha filha Diana de Oxum, passou pelos preceitos, a minha filha carregou quelê, foi feito rituais na barriga dela, teve todo o sacramento que a gente sabe que existe dentro do candomblé, para depois de um ano ela ser raspada, né? Como a gente fala, né? Raspada, catulada, adochada e confirmada a biaxé, né? Eu já vi muitas pessoas que chegam, né, até mim falando que é abiaxé, sendo que a mãe fez santo ou tomou 7 anos e a pessoa não passou por nada, né? O neófito não foi feito nada para aquele neófito, estava na barriga da mãe. Então, não pode ser considerado um abiaxé. A benção, mãe Mônica, saudades. Então, né, o Marcos aqui está perguntando, né? Somente quando se descobre grávida estando recolhida. Então, se estava recolhida, descobriu que está grávida, não foi feito nada para aquele neófito, ele não pode ser considerado um abiaxé. Não pode, porque se a mãe dela nem sabia, quem foi iniciada foi a mãe, não foi a criança que está na barriga, não foi feito nada para ela. Agora, descobriu que estava grávida, né? E depois o sacerdote, ele vai lá, vai pegar o meridilogum dele, ver os ebóis, ver como é que vai ser o procedimento daquele neófito, ver como é que vai ser feito tudo os ebóis para aquela barriga, para que tenha uma gestação boa, para que a pessoa nasça, né, bem, para que depois, após o nascimento, né, ela consiga caminhar diretamente dentro da religião, para após um ano, sim, fazer os rituais que faltou, né, para dar seguimento que ela é um abiaxé, né? Após um ano, na obrigação de Axodum de um ano, aonde essa criança novamente, ela vai ser raspada, vai passar para alguns preceitos que não foi passado, como ela estava na barriga, não tem como raspar dentro da barriga. Aí sim ela é considerada abiaxé. Fora disso, gente, não pode se considerar um nascimento que a pessoa nem nasceu, né? Ela está sendo gerada pela mãe. Quem está tomando axé é a mãe. Quem está se iniciando é a mãe, não é ela. Mas quando a mãe já está lá com seus 5 meses, ou seja lá o tempo que for de gestação, e o sacerdote já sabe que ela está grávida, vai consultar o meridilogum, aonde vai ver orixá, vai ver os odum que vai precedir aquela gestação, como vai ser feito o procedimento,
Aí vai ter os rituais que é pertencentes à iniciação de um abiaxé na barriga da mãe, carregar ecodidé, carregar todos os preceitos que vai na barriga, os ebóis, as penas, as pinturas, tudo que é feito para aquela barriga, para que ela já nasça assim no axé. No meu axé, né, eu já vejo orixá, eu já vejo ibá, já é tudo feito para aquela criança que vai nascer ali, né? Se já sabe se é menino ou menina, melhor ainda, né? E vai se vendo como vai proceder os caminhos dela. Boa noite, Pai Bolama, abençoe e bença, minha irmã Beth de Sobô, né? Para poder a gente considerar uma biaxé. Aí sim não perde idade. Agora, eu já vi casos, né? Não estou falando mal de casa, onde pessoas chegam até minha casa e falam assim, eu sou a biaxé e nunca carregou um quelê, nunca raspou, né? A mãe simplesmente fez santo e o Babalorixá falou que ela fez santo, a mãe raspou e ela já nasceu feita. Eu desconheço esse negócio de nascer feito. Ninguém nasce feito, né? Ninguém nasce feito. Até para gerar um ser humano, alguém tem que fazer ele, né? Então a gente precisa, né, quebrar alguns mitos desse, né, que às vezes dão informações errôneas para esse tipo de conotação de abiaxé. Aí o povo quer ter idade, né, se nunca passou por um preceito de abiaxé, nunca passou por um ritual dentro do candomblé, e assim vai, né? Pai Bruno abençoe, minha filha Nice, minha filha Luana, né? Então a gente precisa começar a estudar um pouquinho, a conversar com os mais velhos, a conversar com quem sabe, pedir orientação para qual é bom fazer, como investigar, como proceder, que existem ebós específicos para aquela barriga, existem ritos específicos, pinturas específicas, né? Todo um trâmite para que esse abiaxé vinha com saúde, vinha com prosperidade, vinha irê, né? Existem alguns casos de alguns abiaxé que nasce abicu, como é que faz, né? Então tudo isso a gente precisa começar a aprender, a estudar, né? A conversar com os mais velhos para que eles nos orientem, né? Parar com esse negócio de eu sei tudo, né? Que ninguém sabe tudo, a gente aprende a ter conhecimento e o candomblé é uma faculdade sem fim. Quem pensa que sabe tudo, um dia o orixá vem trazer mais alguma outra coisa para a gente conseguir aprender mais um pouquinho com o próprio orixá. Então, o conceito de abiaxé, né, é uma pessoa que nasceu com axé, mas tem que passar por ritos. Ritos para ser considerado abiaxé, né? Para ter essa consideração, né? E aquela pessoa trilhar no seu caminho dentro do candomblé, um caminho de respeito e falar assim, olha, eu sou abiaxé, quando eu tinha um ano, meu zelador, meu sacerdote me raspou, completou o meu ciclo de iniciação. Aí sim se considera um abiaxé. Fora disso, não pode falar que é abiaxé simplesmente porque a mãe fez santo, tomou Odum, ou tomou 7 anos, ou tomou do IG, né? E falar que eu tenho abiaxé, eu tenho tantas idades, né? Isso não condiz dentro da nossa nação, né? Espero que todos tenham entendido a minha visão. Lembrando que eu falo pelo Axé Omiodé, esse é o meu conceito, essa é a minha opinião, né? Outro tema muito abordado também que pediram foi o tema bicu, né? Que é tão, né, controversa dentro do nosso candomblé no dia de hoje ainda, né? A abicunidade, né? Como identificar o abicu? No passado muitas pessoas falavam assim, nossa, aquele dali é um abicu, nasceu para morrer e assim vai, e realmente não é bem esse tema que a gente deve usar, porque essas pessoas que são abicus se sentem até diferente das outras, né? Se sente excluída, né? Porque fala assim, se eu falar que eu sou abicu, já vão me olhar com outro olhar. Lembrando que a bicunidade é um pacto que é feito lá no Orum, né? Daquele espírito, antes de reencarnar, de retornar mais cedo, né, para o Orum. E são iniciações completamente complexas, aonde a gente precisa
entender, estudar, aprender que existe vários tipos de abicus, né? A abicunidade é uma sociedade, né, lá de cima que se faz pactos lá, né, que muito se confunde com Ebeorum. Ebeorum é uma sociedade, né, que está muito ligada a Abicu, mas são sociedades que estão ligadas, mas não se diferenciam uma das outras, né? E como identificar um Abicu, né? Qual orixá iniciar esse Abicu? Isso é muito complexo, né? Lembrando que são iniciações totalmente diferenciadas dentro do candomblé, né? O Abicu, ele vai passar por todos os ritos que passa uma pessoa que não é Abicu, um neófito normal, porém com mais alguns ebóis específicos destinados para a abicunidade dele, para que ele possa ter uma melhoria na terra, para que ele possa viver, para que ele possa caminhar, para que ele possa cumprir com a missão dele. E alguns pactos têm que ser quebrados, né? Geralmente muitas crianças quando nascem tem muito problema de saúde, até os 7 anos muitas morrem, a mãe tem muitos abortos, a mãe morre de parto, tudo isso indica tipo de abicunidades. Então é muito complexo, né? E essas pessoas têm uma iniciação bem complexas mesmo. Existem vários tipos de abicunidade, vários tipos de abicu, né? Vários tipos de abicu, aonde a gente vê o abicu inã, o abicu omim, o abicu alê, o abicu afefê, né? Essas sociedades que estão ligadas a abicu. Existem alguns axés, eles iniciam os abicus para determinados orixás. Só tem que ser aqueles orixás, senão não pode ser, mas sai de axé para axé, né? Dentro da minha tradição, o abicu, ele vai ser iniciado para o orixá, que o Meridilogum determinar respeito às casas, né, que tem esses dogmas, tem que iniciar. Geralmente, muitas casas, tradicionalmente, iniciam o abicu ou para Oxalá, ou para Oxum, ou para Iemonjá. Né? É que a maioria desses abicus cai justamente com esses orixás, mas não seria uma regra que tem que ser todo mundo um desses 3 santos, né? Porque tem os tipos de abicu que se inicia, tem um tipo de abicu que não dá nem para iniciar, né? Vai fazendo buri, fazendo algumas coisas, porque tem sociedades muito complexas, e a gente precisa apenas estudar, conversar com os mais velhos, né? Ter essa, como eu posso falar, esse entendimento, né? Procurar entender, procurar ver com quem aprendeu, para não fazer errado, porque uma iniciação de abicu errada, gente, traz tanto problema, tanto para o sacerdote, como para o ebé, como para o próprio neófito, né? Eu já vi muitos casos de mães, né, que tiveram vários abortos, e aquele filho que vai ser já é um abicu. Na verdade, esse espírito vem tentando reencarnar várias vezes, né? Várias vezes e não consegue encarnar naquela mãe. E eu entendo, no meu ver, que seria o mesmo espírito tentando reencarnar, mas ele fez um pacto com o Ebeorum de lá de cima, né, com aquele outro amigo, de retornar o mais rápido. E com isso, né, traz a bicunidade. A bicunidade vem só de mãe? Pode vir de pai? O que é que vocês acham? Né? A Paula está me perguntando aqui, né? A bicu é uma criança que deseja nascer, que não deseja nascer. Então, a gente no plano reencarnatório, né, temos a hora de reencarnar, né, para poder a gente evoluir. E muitos desses espíritos fazem um pacto, olha, eu tenho que reencarnar, eu vou, mas eu vou voltar. Por isso que fala, Abi, nascer para morrer, fez um pacto, né, com com aquela sociedade a qual ela pertence, para voltar ao Orum o mais rápido possível e ficar junto com a sociedade dela. Mas existe o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio que a gente faz as escolhas. Porém, quando a gente vai lá escolher o nosso destino, nós temos que viver aquilo.
passar por aquilo. E a gente vai identificar o abicu, como eu falei, de acordo com o nascimento, de acordo com a trajetória dele na Terra, vai se identificar o tipo do abicu. Não é bem que ela não quer reencarnar. Ela fez um pacto de retornar para o Orum rápido para ficar junto com essa sociedade que ela pertence, de não querer ficar aqui. Então ela tem aquele negócio, né, de retornar, e com isso pode trazer doenças, pode trazer acidentes, né? E até os oruncós dos abicus tem que ser diferente para que aquela pessoa, aquele espírito queira ficar no aí e cumprir a sua missão. Porque nós estamos aqui para cumprir alguma coisa, simplesmente cumprir, né, os desígnios que Orumna deu para a gente, né, e que a gente se comprometeu. Mas alguns abicus não aceitam isso e quer voltar a retornar. É onde vem vindo esses atrapalhos, as doenças, né, os acidentes. Alguns abicus são tão caóticos que mata a mãe no parto, né, nasce com cordão umbilical enrolado no pescoço, é um tipo de abicu. Deixa eu ver uma pergunta aqui do Caio. Isso, Caio. O Caio quer saber se o abicu não seria apenas responsabilidade da mãe devido a ela gerar um filho no ventre? Não, não. A abicunidade pode vir também do pai, né? Porque a mãe não faz o filho sozinha, né? A sociedade que ele pertence, né? A sociedade que ele pertence, ele fez um pacto lá. E pode ser que o pai já era um abicu, fez um pacto, não quebrou o seu pacto, e ele passa a abicunidade dele para o filho. Já vem de uma sociedade de abicu lá no Orum. E vem passando de filho para filho, e com isso traz muitos problemas. Espero ter respondido sua resposta, sua pergunta. Paulo Né? Amaral, ele fala bem safarinha com base. Tem alguma característica no nascimento que identifica que o bebê é abicu? Exemplo, parto, fórceps ou algo assim parecido? Sim, tem característica assim. Geralmente, quando a mãe tem vários abortos e nasce esse próximo filho dela, já é um abicu. Exemplo, filhos que nascem com os pés, né? Já é um abicu. Filho que nasce com um cordão umbilical enrolado no pescoço, já é um abicu, né? Existe o parto FOSP, depende de como esse parto vai se proceder, né? Como é que vai tirar, porque tem vários tipos de partos hoje em dia, né? O aborto espontâneo também gera bicunidade sim, Caio, viu? Gera bicunidade sim. Porque não é ninguém natural para ter aborto, né? Esse espírito já veio querendo morrer. Então ele vai provocar o aborto para retornar mais rápido para o Orum, né? Mas às vezes lá em cima tem alguém intercede para que ele venha cumprir esta missão aqui na Terra. Olga Anderson. Olga Anderson. Temos primeiro uma pergunta aqui do Fabiano Ferreira Cadeiras. Ele falou, papá, boa noite, manda um axé para o Porto Alegre. Fabiano de Odé. Ele pergunta, é verdade que a gente pode ter acompanhamento de Aparacá? Não, Aparacá já seriam os zombeteiros, né? São eguns sem luz. São outra sociedade, né? Aí já seria karma, né? Já cai para outro lado, né? A bicunidade já vem, né? Como é o nome do rapaz? Ele é o Fabiano. Fabiano, viu? Boa noite, Pai Balão abençoe você e todo o pessoal de Porto Alegre. Agradeço por estar participando da live. Então, Aparacá já é espírito sem luz, que está em evolução. E a bicunidade como eu posso te falar? Fugiu aqui a palavra, uma escolha que aquele espírito fez, né? Um pacto,
Na verdade, um pacto para que ele venha nascer, porque ele foi obrigado a reencarnar e retorne rápido. E a Paracá já é outra sociedade, já é a sociedade de egunguns, né? Que existe o egunguns evoluídos, os em evoluções e os aparacá, que são espíritos zombeteiros que estão em evolução, né? Aí eu acho que você quis falar assim desse aparacá, incentivar o aborto, né? Prejudicar a pessoa para que ela tenha um aborto espontâneo. Já não cai na bicunidade, já seria um encosto, uma perturbação, já não seria um pacto. Não sei se era isso que você queria expressar. Temos uma pergunta da Daniele Barauni. A Dani, ela pergunta: pai, como o abicu pode ser cuidado? Tem cuidados específicos? Sim, toda iniciação do abicu não é igual às iniciações normais dos demais neófitos. Ele vai passar, ele vai comer a comida específica dentro do roncó, ele vai ter os rituais específicos dentro do roncó, temos que investigar que tipo de abicu ele é, se ele é o abicu inã, se ele é o abicu omim, se ele é o abicu alê, se ele é o abicu afefê, né? Existem os oduns que falam de cada tipo desses abicus, para onde o Babaluxá vai conseguir identificar que sociedade ele pertence, se ele precisa cultuar Ebeorum, se ele tem que fazer algum pacto, né, de cuidar do seu Ebé. Então tem ebós específicos, comidas específicas, oroncós específicos e ebós para quebrar esse pacto, para que esse neófito, esse abicu, tenha na Terra uma estadia e cumpra com a sua missão, né? E que ele aceite a passar pelos preceitos, né, de retornar na época certa para o lugar, não vir e fica naquela concepção que ele tem que retornar porque ele quer ficar perto da sociedade dele. Temos um comentário do Ogan Anderson. Ele fala: na minha concepção, ser um abicu não tem culpa nem da mãe, nem muito menos do pai, pois o ori é individual e o pacto com o Ebeorum é único de cada ser. O que você acha, pai? Sim, na verdade, a bicunidade às vezes é passada de família, mas aquele espírito escolheu aquela mãe para reencarnar, entendeu? Para reencarnar. E ele fez um pacto: eu vou escolher essa pessoa para me reencarnar, mas eu vou voltar logo. Então, às vezes, o Anderson, pode ser que esse espírito fez um pacto lá, né, de vir naquela mãe, entendeu? E retornar, e ter essa passagem. Então, assim, mas tem pais que têm abicunidades que não são quebradas e traz dessa sociedade para o filho. E mães também. Mas nem é tanto culpa da mãe. Eu até concordo com a sua colocação, porque o espírito tem um livre-arbítrio, ele escolheu vir naquela condição de abicu, porque o abicu seria um pacto, né? E Ebeorum é outra coisa, né? Os nossos amigos lá do Orum. Nós aqui na Terra somos Ebeaiê, né? Toda a comunidade que está junta, que se une e que tem amizade, significa Ebeaiê. Os Ebeorum outra sociedade que está muito ligada a abicu, muito ligada, mas não são a mesma coisa, são sociedades diferentes, que não têm a mesma concepção, né? Porque todos nós temos Ebeorum, todos nós temos nossos antepassados, que é muito bom cuidar de Ebeorum, né? Todos nós temos uma sociedade lá em cima que a gente pertence a ela, então a gente vai cuidar. É que Ebeorum ficou uma coisa que as pessoas acham que é só simplesmente cuidar de criança. Não, são espíritos, né, dessa sociedade de Ebés que estão naquela fase, se manteve naquela fase infantil, mas nem todo Ebeorum é tão infantil, né? Já o abicu, ele nascer para morrer, né? É uma condição que ele escolheu, né? Com todo respeito, o melhor ebó para um abicu é fazer iniciação de Fá para que mude seu destino. É que assim, Ifá é uma filosofia, né? Não é que você tem que iniciar. Eu acho que assim, quando se descobre que é abicu,
né, seja no candomblé, ou se você vai jogar o pele com o babalaô, ele vai te direcionar o que você tem de fazer para quebrar esse pacto. Se o sacerdote tem esse conhecimento, né? Ele tem esse conhecimento, ele vai direcionar aquele neófito. Olha, se ele procurou um sacerdote de Ifá, um babalaô, o babalaô vai até ele e vai falar, olha, você tem que iniciar tal coisa, tal orixá, tem que iniciar para Ifá, tem que quebrar este pacto, porque antes de quebrar o pacto, não tem como iniciar nada. Né? Muitas vezes, assim, Ifá, a gente faz Ifá para nós. Ifá vai auxiliar no nosso destino. E, com certeza, o babalaô ou o babalorixá vai indicar o que tem que ser feito para que aquela pessoa tenha uma estadia melhor na Terra. Se iniciar Ifá for o correto, o indicado para que ele esteja melhor, o babalô fala assim, você tem que iniciar Ifá, mas mesmo iniciando Ifá, ele tem que quebrar os pactos de abicunidade, que senão não vai adiantar nada. Porque o próprio Orúmila vai indicar a situação dele, do que ele veio fazer na Terra. E ele tem que cumprir. Quando a gente inicia Ifá, ninguém morre antes do tempo. Morre só na hora que cumpriu tudo. E um abicu faz o quê? Ele veio com o propósito de retornar mais rápido para o Orum. Então, se o babalorixá identificou a abicunidade, o primeiro passo é ver se a pessoa quer, né? Ver se a pessoa quer, né, quebrar este pacto para ter melhoria de vida. E se você for para o babalaô, ele vai fazer a mesma coisa, porque nós temos livre-arbítrio, né? Então, não adianta a gente querer fazer uma coisa que a pessoa não queira. Então, eu acho que o sacerdote, tanto ele de Ifá ou de candomblé, que tem o conhecimento, vai saber indicar, vai saber quais são os ebós específicos para quebrar esse pacto e para que a pessoa esteja no Aie uma estadia melhor de crescimento, de evolução, de aprendizado, né? de desembaraço, porque os abicus têm muito problema, né, com as sociedades que eles pertencem. Eu espero ter respondido a sua pergunta, porque o abicu, até uns anos atrás, né, umas décadas atrás, eram vistos como seres diferentes, né? Muito diferentes. Então, muitos abicus nem falavam o que era, né? Eles sabiam quando não falavam, porque todo mundo olhava eles com outro tipo de olhar. Mas hoje em dia a gente precisa ver que são pessoas iguais a gente, porém fez um pacto lá, quebrou, vai cumprir, vai seguir e vai, né, ver o caminho que ele vai. Se conhece alguns abicus, né, fizeram Fá, confinado Fabomim, para que mude seu destino, para Icu e não fique naquele momento. Sim, então, quando ele iniciou Ifá, Ogandas, na verdade, ele iniciou Ifá, o Balaú vai quebrar o pacto para que ele siga o destino dele, né, e mudar, realmente. Quando Ifá vai falar, o teu destino é esse, mas ele tinha feito um pacto. Com certeza, o babalaô, ele vai fazer os rituais específicos para que ele tenha esse outro caminho, que ele vai ter a opção, né, de querer ficar com esse pacto ou querer mudar esse destino e ter uma vida melhor. Para isso se faz Ifá. Caio Souza. Olá, Baba Benção. O que o senhor acha da pessoa ter que raspar novamente em outro axé? Eu acho que ele ainda fala desse caso de abicu. Caio, Pai Bolma abençoe e bênção. Eu não sei se você está perguntando no caso de abicu. Seria o caso de abicu? Porque abicu não tem uma raspagem igual, não se raspa abicu, né? É diferente. Abicu tem um procedimento que é feito, que não vou poder falar aqui em fundamentações do candomblé, né, ou de Ifá, né, mas se a pessoa que o nosso tema hoje é abicu, não seria, né, iniciação, né, que eu acho que essa pergunta caberia bem se fosse para iniciação. A pessoa acha que tem que raspar novamente em outro axé. Eu sou da opinião assim, né, você veio para minha casa de outro axé, né, e você vai ter que, dependendo do seu axé está correto, tudo bem. Mas para você ter o axé daqui, você vai ter que raspar aqui.
né? Porque eu não posso assinar uma iniciação de outro sacerdote que eu não conheço, o que é que ele passou, o que é que ele fez, o que é que foi feito. Então, no Axé Omiodé, né? Lógico, para perder a idade. Agora, se no Meio de Logum, Orumilá falar assim, olha, tem que raspar novamente para arrumar o caminho desse filho, será raspado. Eu não faço nada sem consultar Orumilá. Nada. Entendeu? Mas todo mundo fala, não, tá tudo correto, vamos dar seguimento às obrigações, não vai raspar não. Agora, você já veio com um monte de problemas, né? Fez santo, não andou na vida, caiu nas drogas, ficar desempregado, foi para debaixo da ponte, alguma coisa tá errada, né, meu filho? Então a gente vai ter que refazer para dar um axé na pessoa, para que a pessoa tenha discernimento e seguir na vida. Pai, temos outra pergunta do Caio Duarte. Essa pergunta é muito boa. Pai, o tempo de recolhimento de um abitur no rancor é igual aos demais? Sim. Abicu não deixa de ser um neófito. Apenas ele tem mais ebós do que o próprio neófito. Eu falo, gente, sempre pelo Axé Omiodé, viu? Pelo Axé Omiodé é por qual eu respondo. Na minha casa, Abicu, Abiaxé, neófito, né, Kumambiã. O rancor na minha casa é para todos iguais, porque ele não é diferente dos outros. Ele apenas tem uma condição diferente dos outros. Anice Monteiro pergunta, pai, por que na maioria das vezes essas crianças são gêmeas? Uma fica e a outra vai. Desculpe a minha ignorância no assunto. Não entendi. Faz de novo a pergunta. Pai, por que na maioria das vezes, né, essas crianças nascem gêmeas e acabam uma morrendo? Um fica e o outro vai. É uma condição de Abicu também, porque a maioria, muitos gêmeos são abicus, a maioria deles é exceção não ser, né? Porque são as sociedades que eles pertencem, já vieram juntos e muitos gêmeos morriam, né? Então, aquele que ficou já é um abicu. Isso na minha visão, no meu entendimento, né? No meu entendimento seria isso, o que eu aprendi com meus mais velhos, com meus pais. Então, se um morreu e outro ficou, já tem a bicunidade ali. Aqui tem Nalva, Motumbá, pai. Pebra abençoe, minha filha. Pai, o Rinaldo Alabê pergunta, pai, um albino seria um abitu? Filho, não tem nada a ver sexo, cor, raça, gênero para generalizar Abicu. Abicu é um pacto que é feito lá no Orum antes de reencarnar. Então ele pode ser branco, azul, verde, qualquer cor, vai ser Abicu se ele fizer esse pacto. A Nalva, Pebblamo te abençoe, minha filha. Pergunta se há aborto espontâneo. O filho da próxima gravidez já é um Abicu? Sim. Qualquer tipo de aborto que esteja, o próximo que vai vir vai ser Abicu. Já é Abicu. Fabiano Ferreira, lê para mim a resposta. Ele pergunta, pai, minha esposa perguntou se quem é da Umbanda pode frequentar o candomblé. Sim, não tem restrição não. Eu fui um bandista, hoje eu não sou mais, mas sou do candomblé. Eu acho que a Umbanda tem seu trabalho aqui no AE, né? E não estou falando que eu fui um bandista com muito orgulho, tenho muito amor pela Umbanda. Não fui da Umbanda dessa época de hoje, minha Umbanda de muitos anos atrás, que é bem diferente, né? Mas não tem problema nenhum não. Agora sim, para se iniciar é outra história, né? Porque a Umbanda tem um desígnio, o Candomblé tem dois desígnios. Elas são religiões irmãs, mas estão com dogmas diferentes. Ogan Anderson, lê pra mim aí. Ele fez apenas um comentário. Ele fala, uma dessas crianças é o meu filho, fez o pai, fez o bacalhau. Mas ele é do Ogum. Mas o Ogum dele não se faz no Brasil, só na África. Lá é chamado como Alá Lebé. Então, Anderson, é que é assim, né? No Brasil, assim, tem muitos caminhos que se iniciam no Brasil, mas muitos cidadãos não conhecem, né? Principalmente na África, não inicia caminho. Eu nunca vi falar que na tradição africana se inicia caminho.
né? Na África não tem qualidade, não tem caminho. Ogum é Ogum, né? Nós do Candomblé que iniciamos a Onirê, Alabedé, o Ari, Já, Onirê, Alacorô, né? Esses Oguns que de acordo com a nação, com a nação. Na minha nação, na nação Quetu, nós iniciamos 7 Oguns, né? Quais são os tipos de abicus? Existe o abicu Inã, que pertence ao elemento fogo, o abicu Omin, que pertence ao elemento água, o abicu Alê, que pertence ao elemento terra, e o abicu Afefê, o elemento ar. Né? São os tipos de abicus que existem. Pai Balma abençoe, o El Pretinho. Thalita, boa noite, benção. Né? Espero estar correspondendo com vocês de acordo com um pouco do conhecimento que eu tenho, né? Então, mas geralmente, Alabi Anderson, eu penso faz muito, geralmente eles colocam muito Oxalá, né? Que na tradição de faz o Batalá, faz Iemonjá, Oxum. Entendi. Quando o finado Fabomim estava aqui, né? Ele confirmou que era de Ogum, mas por ele ser abicu, teve que iniciar o Batalá. Isso aí são tradições familiares, né? Tradições familiares. Na minha casa eu tenho 2 abicus, né? Um é iniciado para o Xalufum e outro é iniciado para o Oxum, né? Mas porque no meio de Logum, Orumila me falou que seria esses orixás deles, né? Eu também sou iniciado em Fá, né? Mas o Candomblé é um pouco bem diferente do Ifá, né? Mas eu faço muito com o que o Orumila designa, né? Mas na família do seu Babalaô, com certeza direcionou correto. Com certeza o Orumilá viu que o Batalá seria melhor para ele, né? Com certeza, eu espero que ele esteja bem. Pode sim, pode sim. Ele perguntou se um abicu pode ser sacerdote. Se ele veio com o destino de ser sacerdote, ele pode. Né? Porque ninguém escolhe ser sacerdote, a gente nasce para ser sacerdote. Ninguém fala assim, eu quero ser pai de santo, eu quero ser babalorixá. Eu sou contra essa concepção. Se no Odum do destino dele fala que ele tem que ser sacerdote, ele vai ser. Porque ele vai passar por todos os preceitos como fosse um iniciado raspado. Ele tem uma raspagem diferenciada. Bianca, o que muda... O que muda em um abicu depois da iniciação? Ele continua passando por alguns ritos? Bianca Albuquerque pergunta. Não, assim, a iniciação dele já tem que ser feito todos os ritos na iniciação, né? Lembrando que ele vai tomar todas as iniciações dele normal, igual os outros neófitos, porém, tudo que é dele é feito, vou falar num ritual, numa cabaça, não é igual os outros Iaôs, né? Isso no Axé Miodé, tá, gente? Alabi Anderson, então, né? Se Orumla falou que esse era o caminho e você continua bem, que bom, meu filho, eu fico feliz. Fico feliz, né? Quando a gente se inicia para determinado orixá e ele nos dá caminho, isso é muito bom. Porque todo orixá é bom. Todo orixá é bom, não tem orixá ruim. Agora, tem energias que não casam com a nossa. Aí sim, né? Rodrigo César, boa noite, um abraço, saudades, hein? Quanto tempo. Então, é aquele negócio. Só que as pessoas precisam entender, na concepção de Abiaxé, na concepção de Abicu, que a gente tem que primeiro aprender para não fazer errado, para não trazer sérias consequências. Porque uma iniciação errada de Abicu pode, em vez de ajudar a pessoa, entendeu? Trazer sérios problemas, tanto para o Babalorixá, para o Babalaô, como para o neófito. Porque a pessoa vem procurar a gente para ela ter, né, uma vida melhor. Ninguém vem para o Candomblé assim por amor, é raro. Eu, graças a Deus, vim pelo amor, né? Vim pelo amor
Estou pelo amor, amo o orixá, amo encantado, amo tudo que vivo aqui, vivo para eles. Mas tem gente que vem por problema de saúde, tem gente que vem por outros problemas, mas tem que estar bem, né? Mucuyu no Zambi, Severino Ramos, seja bem-vindo à live. Tem mais alguma pergunta aí? Toda bicu tem que fazer a fritura? Não. Né? Ana Cláudia, minha filha, Pai Balamo lhe abençoe. Não é bem assim. Se ele vai seguir o candomblé, o ideal é que ele se inicie. Se ele vai seguir a Umbanda, o ideal é que ele vá participar dos ritos da Umbanda. Se ele vai para a tradição de Ifá, que ele siga a tradição de Ifá. Se ele vai para a tradição de Yorubá, que ele siga a tradição que o Ori dele escolheu. E cada uma dessas tradições tem as suas iniciações, os seus ebós específicos, podem parecer iguais, mas não são a mesma coisa. Pai, o André Lúcio, ele pergunta: a benção, pai, qual os sintomas que um abicu tem diferente de uma pessoa que não é? O primeiro passo, aquelas pessoas que vivem muito doente, né? Tem aqueles amiguinhos invisíveis quando é criança, muito ali presente perto deles, né? Tem problemas na gestação da mãe, problemas no parto. Tudo isso aí vai identificar o abicu, né? E aquela pessoa que tem essa vontade de morrer direto, já está iniciando o abicu, indicando que ele seria um abicu. Por isso que é importante os caminhos de ebós corretos para não prejudicar o iniciado. Sim, é preciso saber. A bicu não é qualquer pessoa que raspa, não, gente. Tem sacerdote que tem que ter conhecimento. Não estou falando que quem vai mexer com isso não tenha, né? Mas eu acho que o mínimo que o sacerdote tem que ter é conhecimento da sua religião, do que você pratica. Se não sabe, perguntar para quem sabe, para poder ensinar e não prejudicar o próximo. Tem outra pergunta aqui que eu não estou entendendo. Temos a do Severino Ramos. Ele pergunta: uma vez me disseram que todos os gêmeos são abicu. É verdade? Ou se é um morre e o outro fica abicu? Então, Severino, isso é muito do conceito familiar, tá? Eu aprendi com os meus mais velhos que quando são gêmeos e um abicu morre, se torna abicu. Isso eu aprendi com as minhas finadas mães, né? Mas, em todo caso, você vai perguntar ao Meire de Logum. Nem todos os gêmeos são abicu. Tem que ver como foi o nascimento dele, como foi a gestação dele. Por isso que eu, quando vou iniciar alguém, eu pergunto para o neófito, para perguntar para a mãe dele como foi o parto. Antes de iniciar, antes de ver tudo. Para não dar um passo errado e eu queria ajudar e não conseguir ajudar. Ana Cláudia Nunes Torres tem uma pergunta boa. Ela pergunta: pai, sua bênção, tem como quebrar o pacto sem a fritura? Sim, tem ebó específico. Nem todo mundo precisa seguir o candomblé. Às vezes, as pessoas vêm para o candomblé para se cuidar e se tratar. Então, tem ebós que vai se cuidar sem precisar se iniciar. Não é todo mundo que tem que nasceu para seguir candomblé. Candomblé é religião de resistência, então para pessoas resistentes, né? E tem pessoas que não servem para o candomblé. Esse é o meu ponto de vista, né? Não estou falando que ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que candomblé é uma religião para fortes. Para quem quer seguir hierarquia, para quem quer seguir doutrina. Isso aí acho que para todas as religiões, não só para o candomblé. Eu tenho muitas pessoas que se cuidam comigo, que são abicus, né? Que tomam seu ebó anualmente ou mensalmente e frequentam sem ser de dentro, vem para se cuidar. Temos uma pergunta da Andrea Carlos. Ela pergunta: pai, tem como fazer algo para ajudar alguém que é abicu sem que a pessoa saiba se essa pessoa não acredita? Olha, Andréia, existe sim, mas eu acho que, na minha concepção, né, falar assim, pode dar buri à distância? Pode sim. Pode sim.
como pode ajudar à distância também. Agora, assim, se você tem que ter todos os dados dessa pessoa, né? A gente vai abrir um jogo específico e tudo tem rituais específicos. Então, assim, eu acredito, dentro do meu conhecimento, que dá para ajudar, sim. Mas temos que perguntar tudo isso para Orúmila, para o Meridilogum, para Exu. O Severino ele fez um comentário. Ele fiz essa pergunta porque sou pai de gêmeas e uma morreu. Aí me disseram que a outra é a Bicu. Ela ficou e a outra morreu no quarto. Sim, sim, a sua filha é a Bicu mesmo, né? Mas, porque estamos ligados numa concepção, uma morreu, outra ficou, então já tem caminho de abicunidade. Agora, existe também, Severino, pessoas que têm caminho de abicu e não são abicu. Passou ali perto, entendeu? Pegou aquela energia, mas tem outros desígnios. Aí temos que ir até Orúmila e até o Meridilogum para ver se essa criança realmente é a Bicu mesmo, ou se era só aquela que partiu. Mas pelo meu conhecimento, quando o gêmeo morre, o que fica é a Bicu. A Sueli fala, como saber se a pessoa tem que se iniciar no candomblé? Então, Sueli, existe o chamado, né? Eu vou falar assim, como é que eu falo na minha casa para os meus filhos. O chamado, ele vai vir de alguma forma, né? Tem gente que nasceu para ser budista, tem gente que vai se identificar na Umbanda, a gente vai se identificar no Queitu, outros no Jeje, outros no Ifá, outros... Eu acho que cada ori vai ter o chamado, né? Então, assim, eu comecei na Umbanda, mas eu tinha muita pergunta sem resposta. E a minha cabeça, eu tinha paixão pelo candomblé. E eu fui para o candomblé, mas tudo que eu vi na Umbanda serviu de aprendizado, de alicerce para mim entrar para o candomblé. Porque a Umbanda, ela te molda, ela te ensina a ter fé, ela te ensina a doutrina. E muitas pessoas que começaram no candomblé, às vezes, não tiveram essa experiência, né? De ter aquela liturgia umbandista que para mim foi bom, como para outras pessoas que pode que não tenha sido. Então, você vai ter aquele chamado, né? O seu coração vai falar, o seu orixá vai falar, o seu ori vai falar, olha, isso aqui é melhor para você. Como Ifá. Eu tenho 30 anos de santo e fiz Ifá recentemente. Mas já conhecia vários babalaôs, fui fazer Ifá na hora que o meu ori falou, você está pronto para essa iniciação. Inseminação artificial pode ser a bicu? Depende do modo do parto. Você lembra que eu falei para vocês, Denilton? De acordo com o tipo de parto e como foi a gestação, aí a gente vai ver, né? Jogar para ver se são abicus ou não. Severino Ramos. Ele comentou novamente, eu sou iniciado, mas elas não. Eu fui feito na Angola aos 12 anos, sou de Oxóssi e tenho 53 anos. Ela tem 30 anos, queria ajudar fazendo que ela conhecesse o candomblé. Você foi iniciado para Enquice, né? Para os orixás de Angola, né? Os Enquices. Sim, mas aí tem que ver se ela quer, né? E que ela tem um livre-arbítrio, né? Se ela quiser conhecer o candomblé, que ela procure a casa certa, né? O sacerdote certo, para que ela veja se é o chamado dela, né? Sim, Ogan Anderson. Tem muitas perguntas sem respostas. E, graças a Deus, o candomblé sempre teve resposta para tudo que eu perguntei. Quando eu fui para Ifá, tudo que eu queria saber, Ifá também me respondeu. Não sei se as minhas sacerdotisas de Umbanda, às vezes não tinha esse conhecimento que eu buscava de aprendizado. Mas aprendi muito com minha finada mãe. Muito, muito. Pratico até hoje tudo que ela me ensinou. E tenho muito orgulho de dizer, eu fui um bandista um dia. Né? Muito orgulho de dizer isso, sem medo, sem nada. Estou no candomblé já há 25 anos. Eu comecei novo, eu comecei com 14, né? Então, a gente vem passando, vem de aprendizado, vem vivendo e vai aprendendo. Pai, o El Cretino ele pergunta, pode a família toda ser abicu? Sim, se a sociedade dele escolheu esse pacto, pode sim.
né? Pode sim. Eu já vi casas de a mãe, a cada filho, ela perder dois e ter um. Perder dois e ter um. Todos que nasceram são abicus. A Ana Cláudia nos me pergunta: pai, por que esses pactos são feitos? Por que é permitido? Porque você escolheu, nós temos o livre-arbítrio, Ana Paula, Ana Cláudia. O livre-arbítrio, a gente escolhe tudo. Deus está na casa da Jalauri, tem lá os destinos. Você vai lá e tem que passar por aqui. Se você escolheu esse pacto, Deus não vai se opor, não. Você escolheu. Aí o Severino Gomes fala: pois é, porque me dizem que na Angola não se faz abicu. É verdade? Mandaram eu perguntar a Gil. Não, não tem nada a ver. Eu não posso falar pela Angola porque eu não sou de Angola, mas eu acho que todos os cultos, Jeje, Angola e Quetu, tem todos os seus rituais para todo tipo de iniciação. Na Angola eu nunca vi falar, né, que na Angola não faz a bicu, porque a bicu já existe há muitos anos, muito tempo, desde que o mundo é mundo. Mas se, a não ser que aquele sacerdote não saiba fazer. Rogando-se. Ele fala: aos 5 anos, até os 9 eu era da Angola. Aí foi que eu conheci o candomblé e fiz meu santo. Axé, axé. Pai Wesley dos Reis Vieira, ele fala bênção para o senhor e pede boa noite. Boa noite, Wesley. Pai Brahma abençoe e bença. Seja bem-vindo. Já estamos quase no finzinho da live. Né? Tem mais alguma pergunta? Espero que eu possa ter contribuído com vocês, né? Com um pouquinho do que eu aprendi. Esse tema eu escolhi porque foi o que o pessoal pediu mais no meu PV. Mas eu pretendo fazer nas próximas lives temas assim, com Exu e Pombogira no Candomblé, né? Que foi um outro tema muito também pedido. Pai, a Ana Cláudia faz outra pergunta. Ela fala: pai, pode falar mais sobre o porquê esses pactos são feitos então? Então, Ana Cláudia, esses pactos são feitos porque são em condições que aquele espírito fez lá em cima. Então não tem como a gente falar o pacto. Eu não sei o que é que ele combinou na sociedade que ele pertence, né? A gente tem o que os orixás nos revela, que Exu, que Orumila nos revela. Mas esses pactos é feito, já está falando, é um pacto. O pacto é um segredo, né? É feito lá em cima. Como é que eu posso saber do pacto que um espírito fez lá em cima, o porquê dessa condição que ele escolheu, né? Isso aí, quem sabe é Orúmila. Aí eu falo assim, olha, para descobrir isso aí, vá fazer Ifá, para Ifá te dizer o porquê desse destino. Mas Ifá vai te dar sempre um destino melhor para você viver. Sim, o Pretinho. Futuramente eu vou fazer no YouTube, sim. É que é falta de tempo, né? E eu tinha falado que ia fazer as lives e não consegui me arrumar meu tempo para conseguir organizar, mas futuramente será no YouTube, sim, as lives. O Anderson fala: babá, que o Xalu Fani cubra e que Iemanjá lhe dê muita felicidade em sua vida. A bênção. Eu que agradeço a todos, né, por participarem da live, compartilhem a live para mais pessoas, né, saberem, né, um pouquinho do meu conhecimento. Espero que todos tenham gostado, né? Domingo de estar cansado, né? Eu começo iniciações na minha casa logo amanhã. Tive ritual ontem aqui em casa, mas eu tinha compromisso com vocês e com as pessoas que me pediram, né? Pai, o Léo tem uma pergunta. Pode puxar? Tem algum que diz que a pessoa é abicu? Sim, sim. Tem ó, Odum Arim, Odum Abará, Odum Odi, Odum Ossá. Cada um Odum desse fala a espécie de abicu que você é. Né? Então existe sim, todos os Oduns vai falar o caminho que você vai designar na vida. Todos eles. E aí cabe o sacerdote ter conhecimento. Né? Conhecimento procurar com quem sabe. Né? Tem muitos sacerdotes bons em São Paulo, no Rio, em todo o Brasil, né? Todo o Brasil tem sacerdotes bons. Agora, procurar quem tem conhecimento para poder explicar e dar esse direcionamento, né? Para que as pessoas sejam mais felizes e cumpram com a sua missão na Terra.
muito conhecer a casa, aprender mais, pois seu candomblé me chama quando o senhor for. Sim, sim, vou mandar avisar. Dia 26 terá a saída de Oiá aqui. Já estão todos convidados. Vou colocar aqui no Face. Eu quero também aproveitar, né, para falar que tem pessoas que estão me mandando convite e eu não estou conseguindo aceitar devido já esgotou a quantidade de pessoas. Eu vou estar vindo com minhas filhas aqui, como é que faz para criar outro Face. Eu criei uma página onde eu coloco alguns ensinamentos, né? Vocês possam seguir lá. Tem um grupo, o Ilei Axé Laquetu Axé Meodel, de põe ensinamentos também, tá? Na minha página, eu não falo só de candomblé, porque eu também sou holístico, né? Também sou holístico. Então aqui eu falo muita coisa de magia, né? Eu gosto do ocultismo, amo o candomblé, eu gosto de tudo que está ligado ao sagrado. Então, para essas pessoas que eu não aceitei ainda, não é por causa de nada, gente. É porque não tem como aceitar, só cabe 5 mil. Ou eu vou ter que fazer outro Face, né? Mas se me chamar no PV, eu sempre respondo todo mundo. Pode ter certeza disso. Eu agradeço a todos vocês, né? Por ter vindo participar da live, ter assistido. Espero que esse pouquinho de entendimento que eu falei aqui, vocês possam acrescentar um pouquinho em vocês, porque a Bicu tem tanta coisa para falar, mas muita coisa é fundamentação. Então seria da minha parte errada estar expondo isso aí, né? Expondo isso aí, assim, tão banalizar como algumas pessoas fazem, né? A gente procura elucidar de acordo com o que a gente tem permissão do sagrado, porque o culto ele é passado, né? Então assim, mas se vir conversar comigo pessoalmente, aí é outra história, né? Falar a tua condição, a gente vai ver, né? Para não ficar aquela coisa muito banalizada, falar assim, tu não tá falando o que quer. E o candomblé sempre foi segredos, né? Hoje está bem complexo, mas sempre foi segredos, né? Porque tem rituais e tudo a gente fala tem que pedir permissão. Eu, pelo menos, pensei assim, eu peço tudo permissão sagrada para fazer. E eu quero agradecer a todos, espero que todos tenham uma boa noite, um bom final de semana, um bom descanso. Que essa semana que se inicia, né? Nosso Pai Boalano possa caçar uma caça gorda de saúde e felicidade em suas vidas, para que a gente possa crescer gradativamente. Que nosso Pai Boalano, né, que meu Pai nos proteja dessa doença do mundo que está afligindo a tantos dos nossos, né? Que traga para nós a humildade, a serenidade, a perseverança e a fé e muito amor no coração. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus, com o Orixá, com o Vodum, com os encantados. E que a gente possa crescer e procurar aprender e estudar cada dia um pouquinho mais. Uma boa semana para todos. Um grande abraço. Muito obrigado. Compartilha a live, gente.